Olá a todos e todas. E aí, vamos estudar filosofia? Muito bem. Hoje eu preparei uma aula especial para vocês, visando as provas do Enem que estão bastante próximas. Portanto, eu fiz uma seleção de questões pretéritas da prova do Enem que discutiam o seguinte tema em filosofia: a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento dentro da filosofia moderna. Então, hoje, nós iremos confrontar filósofos modernos racionalistas com filósofos modernos empiristas. Faremos algumas questões das provas do Enem, anteriores. Desde 2012 até a prova do Enem de 2020, nós temos pelo menos uma questão discutindo esse tema em cada uma das edições da prova do Enem. Então, poderíamos dizer que esse tema é como um arroz de festa. Numa festa sempre e deve ter arroz. Na prova do Enem, sempre e deve ter questões que discutam teoria do conhecimento. Portanto, é isso que a gente vai trabalhar hoje aqui em nossa videoaula. Vamos então às nossas telas, nossos slides, para discutir essa temática. Pois bem, eu coloquei aí para compartilhar com vocês alguns filósofos modernos, racionalistas de um lado e empiristas do outro, tá bom? Até o PowerPoint que eu peguei coloca versos, né? Uns contra os outros, né? Porque no mundo moderno, via de regra, ou você defendia em termos de teoria do conhecimento, epistemologia, ou seja, como o homem aprende, ou você defendia a corrente racionalista, a gente vai ter aqui à esquerda, né, nossos slides, René Descartes, francês, Baruch Spinoza, holandês, e Leibniz, um alemão. Claro, aqui não estão contemplados alguns outros autores, como, por exemplo, Blaise Pascal, outro francês, que era também um racionalista. Para os filósofos racionalistas, a gente pode entender o seguinte: o racionalismo é uma doutrina que privilegia a razão dentre todas as faculdades humanas. O racionalismo se opõe ao ceticismo, ao misticismo e, obviamente, a gente vai ver aqui hoje, ao empirismo, tá bom? Também poderíamos dizer que Montesquieu, que é um filósofo já iluminista, seria um racionalista político. Bem, do outro lado, a gente vai ter os filósofos empiristas. E aí, colocamos aí para vocês John Locke, que é o grande pai do empirismo, assim como Descartes é o grande mestre do racionalismo moderno, e seguindo no empirismo, Berkeley, David Hume, que está contempladíssimo nas últimas edições das provas do Enem. Via de regra, os filósofos ingleses, os filósofos britânicos, melhor, eles são filósofos empiristas. Aqui, no caso, todos são britânicos: Locke, Berkeley e Hume. Bom, Galileu Galilei é um italiano que também era um empirista e não está aqui elencado nesse nosso grupo. Thomas Hobbes é outro filósofo empirista que também não está aqui elencado nesse slide que eu mostro para vocês. Então, vamos às questões pretéritas que discutiram essa temática. Bom, a primeira questão, vamos lá. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato, de que o conhecimento não é inato. Ora, se está dizendo que o conhecimento não é inato, então só pode ser o quê? Um filósofo empirista, simples assim. E aí, a indicação, né? John Locke, ensaio acerca do entendimento humano. Aí a tradução da Nova Cultural. E agora vem o comando da questão. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, nos diz o quê? Pensa o quê? Letra A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição
deriva da experiência. Bom, vamos parar já por aqui. A primeira opção, a letra A, está correta. Isso condiz com o pensamento empirista, tá bom? O empirismo afirma que o conhecimento não é inato. Locke vai dizer isso. Quando nós nascemos, somos tal qual uma folha de papel em branco. Em nossas mentes não há nada. Nós não sabemos. Ao longo de nossas vidas e a partir de nossas experiências é que nós vamos adquirindo conhecimento. Isso é balizar para qualquer filósofo empirista. Locke vai dizer ainda o seguinte para nós: me dê uma criança, pode ser uma criança africana Maasai, Locke dizendo, e eu levo essa criança para o Palácio de Buckingham. Essa criança, criada no Palácio de Buckingham, apesar de ter nascido numa tribo africana, ela vai ter toda a sua vida, a sua experiência, o seu pensamento como um gentleman, como algum britânico criado no Palácio de Buckingham. Então, para Locke, em nossas mentes, não há nada a priori, não há nada de inato. A opção primeira, né, a letra A, está correta. Vamos, então, agora só desconstruir as outras opções, tá bom? É uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. Bem, se fosse isso, ele seria um cético absoluto. Não é um caso. Cético é aquele que duvida. Não é o caso do Locke, tá bom? Que duvida de tudo e qualquer coisa. Bem, e aí vai dizer aqui no caso da letra B que nenhum conhecimento possa ser obtido. Não, para Locke pode ser obtido, mediante a experiência. Letra C. Aproxima-se do modelo científico cartesiano, ao negar a existência de ideias inatas. Vamos lá. Obviamente, Locke nega a existência de ideias inatas. Porém, ele não se aproxima do modelo científico e o Descartes era um cientista cartesiano. Ele rejeita Descartes. A filosofia dele é uma filosofia contrária à teoria do conhecimento racionalista cartesiana, tá bom? Então, ele é um grande crítico, é um detrator de Descartes. Não pode ser a letra C. Vamos à letra D. Defende que as ideias estão presentes na razão, desde o nascimento. Ora, se ele pensasse assim, ele seria um racionalista e não um empirista. Portanto, definitivamente, a letra D é absurda para um filósofo empirista. Então, número 1, letra A. Vamos à questão 2. A questão 2 foi uma questão da prova do Enem de 2018. Reparem só, nesse primeiro momento, eu vou fazer com vocês questões relativas aos empiristas. Depois a gente vai mudar, tá bom? Por enquanto, estou abordando aqui filósofos empiristas com vocês. Vamos, então, à questão 2. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem, mostram, a um exame mais atento, ser derivadas dela. David Hume, Investigação sobre o Entendimento Humano, tá bom? É do livro da Abril Cultural, coleção também Os Pensadores, de 73. Então, vamos lá. Para David Hume, meus queridos, não existe uma causalidade objetiva, pois nem sempre as mesmas causas vão produzir os mesmos efeitos. E o Hume, aqui nessa questão, está dizendo o seguinte para a gente. Aquilo que nós vivemos nas experiências mais recentes, mais próximas do nosso momento, elas estão mais guardadas em nossa memória. Aquilo que nós vivemos de maneira mais pretérita, claro, experiências que nos marcaram e foram muito simbólicas, muito representativas em nossa história, também pessoal, elas são mais guardadas, mais
presas, mais frequentes e em nossas memórias. Aquilo que nós vivemos mais recentemente fica. Com o tempo vai sendo esquecido, até porque nossa memória não pode guardar tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos. Então, para o Hilme, a gente vai guardando em nossas ideias, formamos ideias sim, mas a partir daquilo que nós vivemos em nossas experiências. O que é mais recente está mais presente, está mais guardado em nós. E aquilo, via de regra, que é mais pretérito, está mais distante da nossa memória, do nosso pensamento. Está menos guardado em nossa memória. Então, vamos agora para o comando da questão do David Hume. Depreende-se deste excerto, desse trecho, da obra de David Hume, que o conhecimento tem sua gênese, sua origem em quê? Onde está a origem do entendimento humano, segundo David Hume? Vamos lá. Letra A. Na convicção inata. Gente, fácil, simples, tá bom? Se David Hume trabalhasse com convicções inatas, ele seria um racionalista. Não é o caso, tá bom? David Hume é o mais cético dos empiristas. É aquele que mais duvida, né, da razão entre os empiristas. Letra B. Por uma dimensão a priorística. O que é uma dimensão a priorística? É aquilo que antecede a nossa experiência. Ora, se antecede a nossa experiência, então não condiz com a filosofia empirista. Então, não pode ser a letra B, categoricamente. Letra C. Elaboração do intelecto. Vejam bem, aqui pode ser aquela pegadinha das provas do Enem, certo? Para Hume, o nosso intelecto pode perfeitamente elaborar ideias, mas essas ideias só podem ser elaboradas mediante a experiência, mediante aquela situação ter sido vivida, ter sido experimentada por nós através dos nossos sentidos. Se não há isso, não há como você elaborar no seu intelecto qualquer tipo de ideia, tá bom? Então, embora isso seja válido para a filosofia de David Hume, não atende aqui à questão número 2 da nossa aula, a questão da prova do Enem de 2018. Letra D. Pela percepção dos sentidos. Ora, então vamos lá. O conhecimento tem sua gênese, olha o comando da questão. O conhecimento tem sua gênese na percepção dos sentidos. Nós conhecemos a partir daquilo que passou pelos nossos sentidos, que são 5: visão, audição, tato, olfato e paladar. Se passou pelos nossos sentidos, então aí nós podemos depois elaborar ideias no intelecto, mas é necessário, a sua gênese está na percepção dos sentidos. David Hume, opção correta, letra D. Agora sim, correto? Então, letra E, realidade transcendental. O que é transcendental? É aquilo que transcende, é aquilo que vai além da experiência. Deus é transcendental. Ora, David Hume deixou de conseguir empregos como professor universitário em Edimburgo, ele é escocês, porque ele foi acusado por diversas vezes de ateísmo. Não vamos discutir aqui se ele era ou não ateu, mas a filosofia dele se aproxima também, né, de um pensamento ateísta. Isso serviu basicamente para atrapalhar a vida profissional de David Hume. Então, ele não vai se submeter a uma ideia de uma realidade transcendental, tá bom? Ele vai entender que a gênese do conhecimento está na percepção dos sentidos, letra D, ok? Vamos, então, para a próxima questão. Enem 2020, ontem, meus queridos, né? Ontem. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais
fossem inteiramente perfeitas, desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água, que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo, que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, crítica aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele proverão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, então a razão só pode funcionar a partir da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Então, a razão só pode trabalhar a partir daquilo que nós vivemos nos nossos sentidos. Isso vale, inclusive, para Adão, segundo David Hume, né? Então, vamos lá. Mais uma questão aqui contemplando David Hume. Comando da questão. Segundo o autor, segundo Hume, qual é a origem do conhecimento humano? Comando da questão. Qual é a origem do conhecimento humano, segundo David Hume? Letra A. A potência inata da mente. Bom, já ficou até evidente para nós que não pode ser isso. Ele não é um inatista. Letra B. A revelação da inspiração divina. Já discutimos aqui, ainda há pouco, o ateísmo de David Hume. Então, ele não vai apelar a Deus para poder justificar o nosso conhecimento, a nossa aprendizagem. Letra C. O estudo das tradições filosóficas. Vamos lá. Isaac Newton, grande pensador, físico, astrônomo, filósofo, né, teólogo, diria: só cheguei onde eu pude chegar e só consegui alcançar isso porque eu pude subir no ombro de gigantes. Aquilo que a filosofia produziu ao longo da sua história não deve ser descartado. Porém, David Hume é um grande pensador e ele não vai fundamentar todo o seu estudo simplesmente na tradição. Ele respeita a tradição, mas se ele simplesmente copia os filósofos que lhes são anteriores, ele vira um grande comentador e não o David Hume. Então, portanto, Hume não vai fundamentar todo o seu trabalho, embora ele possa respeitar isso, nas tradições filosóficas. Ele tem que dar um passo à frente na sua produção intelectual. Letra D. A vivência dos fenômenos do mundo. Vamos lá. Em filosofia, basicamente, para a prova do Enem, nos basta isso. Entendamos fenômenos como acontecimentos. Então, o acontecimento é a experiência, aquilo que nós vivemos a partir dos nossos sentidos. Então, a origem do conhecimento humano é a vivência dos fenômenos do mundo por nossa experiência. Opção correta, questão 3, letra D. De novo, letra D. Bem, letra E. O desenvolvimento do raciocínio abstrato. Bom, o homem pode desenvolver um raciocínio abstrato. Tudo bem para David Hume, mas isso não é a origem, olha o comando da questão, isso não é a origem do conhecimento humano. A origem está na vivência dos fenômenos, daquilo que nós experimentamos pelos nossos 5 sentidos. Isso responde à questão de Hume, opção correta, questão 3, Enem 2020, letra D. Sigamos adiante. Não descansa, não perca o fôlego. Atenção para podermos fazer bem essas provas do Enem. Essas questões cairão provavelmente para vocês. Questão do Enem de 2016, né? Nossa quarta questão. Agora veremos um filósofo que me encanta muito. Veremos agora um racionalista como René Descartes, né? Vamos lá. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito
não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. É lindo isso, né? Então, se a gente pode ler todas as mais de 20 obras de Platão, a gente pode ler as dezenas de obras de Aristóteles, mas simplesmente ler isso não faz de nós filósofos. Nós precisamos refletir, pensar sobre aquilo que nós lemos. Um grande pensador, eu lembro quando eu fiz uma pós-graduação na Gama Filho, um professor, Adilson, dizia para a gente, se a gente simplesmente lê os grandes autores e reproduz o que eles pensam, esse autor vira o nosso pai. Esses autores viram os nossos pais. E eles, por mais que sejam brilhantes, não devem ser os nossos pais. Temos que ter alguma autonomia intelectual. Vamos, então, agora ao comando da questão aqui, agora racionalista, com o nosso grande mestre Descartes. Vamos lá. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor Descartes considera o conhecimento de modo crítico como resultado de quê? Então, o que resulta, né, o conhecimento, do que resulta o conhecimento humano, segundo Descartes? A. Investigação de natureza empírica. Opa, agora vamos lá. Até agora, vimos questões dos filósofos empiristas. O Descartes é um racionalista. Então, a base para ele, do conhecimento, não pode ser a natureza empírica. Descartes vai dizer claramente para a gente, em seu livro, O Discurso sobre o Método, os sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, os sentidos nos enganam. Devemos tomar cuidado com os sentidos. Nem sempre aquilo que a gente vê é o que realmente é. Nossos sentidos podem nos enganar. A primeira impressão, diria Descartes, não é a que fica. A primeira impressão pode nos enganar. Seguindo. Então, não é a letra A. Retomada da tradição intelectual. Vejamos. Descartes teve uma formação básica católica excelente no Colégio de La Flèche. Ele é francês. E lá ele leu os grandes clássicos. E quando ele se forma, ele vai dizer: tive uma ótima formação, mas isso não me basta. Eu tenho que ir além dessas obras que eu li, dos grandes intelectuais, de Platão, de Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Eu tenho que ir além de tudo isso que eu li. Então, ele não vai simplesmente fazer uma retomada da tradição intelectual. Ele vai tentar também dar um passo adiante. Imposição de valores ortodoxos. O que é a ortodoxia? Doxa, opinião. Opinião reta. Se você está preso a valores ortodoxos, você vai reproduzir dogmas. Descartes, embora fosse um católico e evitasse problemas, né, na sua filosofia com a própria teologia e com a Igreja Católica, ele vai buscar ter autonomia intelectual, sim. Então, não vai ficar preso à imposição de valores ortodoxos. Letra B. Autonomia do sujeito pensante. Isso é Descartes, tá bom? Isso tem a ver com o racionalismo. Nós devemos usar bem o nosso princípio de razão. Descartes vai dizer: o que diferencia um homem de outro homem? Isso é bom para a redação do Enem. Atenção. Não é o princípio de razão, porque todos nós, se nós não somos loucos, temos princípio de razão. O que diferencia um homem de outro homem é o uso do bom senso. Nós bem sabemos que roubar é errado. Mas por que alguns homens ainda assim roubam? Porque não usam bem o princípio de razão. Não aplicam o bom senso, tá bom? Tá? Não adianta a justificativa. Ah, mas o banco também nos rouba. Isso não é argumento para que você justifique o roubo, por exemplo, a um banco ou qualquer instituição ou qualquer situação, tá bom? Devemos usar bem nosso princípio de racionalidade. Descartes. Opção correta, letra D, tá bom? Vamos lá.
liberdade do agente moral. Claro que ele vai buscar uma liberdade intelectual, mas a liberdade do agente moral não pode implicar em que você faça qualquer coisa, tá bom? Nem tudo é moralmente lícito, correto, tá bom? A gente até pode discutir isso em outras aulas. No nosso canal eu fiz 2 aulas sobre moral que estão disponíveis para vocês também. Então, opção correta é a letra D. O sujeito pensante deve ser autônomo. Questão 5. Enem 2014. É o caráter radical do que se procura, que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido, de alguma forma, gerada pela própria dúvida, e não será, seguramente, nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Descartes não é um cético, mas ele usa o método dos céticos para produzir a sua filosofia. Então, ele usa a dúvida metódica dos céticos, tá bom? Olha lá, uma questão aqui de novo, cartesiana. Comando da questão. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo, por contribuir para o quê? Então, Descartes usa o ceticismo enquanto método. Ele não é um cético. Ele quer chegar a verdades também objetivas, verdades categóricas. Sua frase mais famosa: Cogito ergo sum, je pense donc je suis, no francês. Em português, penso, logo existo. Eu existo porque eu sou um ser pensante. Você existe porque você é um ser pensante. Você tem princípio de razão. Você não só sabe, mas você e eu, nós sabemos que nós sabemos. Um cachorro é um animal inteligente. Ele sabe, mas não sabe que sabe. Nós não só sabemos, nós sabemos que nós sabemos. Descartes. Vamos lá, então. Letra A. Dissolução do saber científico. Jamais. Descartes também era um cientista. Ele fez dissecação de cadáveres de bezerros para poder descobrir e fazer desenvolvimentos científicos. Não sei se você sabe, mas Descartes era talvez o maior matemático de sua época. Um gênio, um gênio. Letra B. Recuperação dos antigos juízos. Bom, se o Descartes vai se prender simplesmente à recuperação dos antigos juízos, ele não seria Descartes, ele seria um copista. Não é o caso. Letra C. Exaltação do pensamento clássico. Mais uma vez, tá? Simplesmente exaltar o pensamento clássico não vai ser o suficiente. Descartes é um bom leitor e conhecedor de Santo Agostinho. A própria ideia do cogito dele, do penso logo existo, tem alguma base agostiniana, mas Descartes vai buscar dar um passo também adiante. Vamos lá. Surgimento do conhecimento inabalável. É isso. Letra D. Descartes quer chegar a verdades objetivas, verdades que existam independentemente de eu ou você concordarmos, tá bom? Em Descartes, ele vai chegar a verdades categóricas, verdades inabaláveis. E qual é a primeira delas? De que eu, de que você, de que nós existimos. Penso, portanto, existo. Porque eu sou um ser pensante, eu sei que sei. Opção correta, letra D. Isso é uma verdade categórica. Nós existimos. Descartes. Letra E. Fortalecimento dos preconceitos religiosos. Não, Descartes é um católico, até fervoroso. Tá? Ele sempre que escrevia suas obras, mandava para um amigo dele, padre, para que ele observasse as obras e visse se elas estavam de acordo com a tradição, com a igreja ou não. Mas ele é um filósofo. Em algum momento, ele também vai buscar autonomia intelectual. Número 5, letra D. Vamos lá. Questão 6. Agora,
é uma questão intertextual. 2 textos para discutir racionalismo e empirismo. Texto 1, questão do Enem, 2012. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. Descartes. E é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Uma pessoa que te enganou uma vez pode enganar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Não quer dizer que vai enganar, mas quem te enganou uma vez pode enganar a segunda, terceira, etc. Os sentidos também. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão, sentidos, deriva esta suposta ideia. E, se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. De quê? De que nós aprendemos a partir dos sentidos. Não há ideias inatas, segundo David Hume. Ok? É o texto 2. Comando da questão. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos dos textos permite assumir que Descartes e Hume pensam o quê? O que há em comum em Descartes e Hume? Um racionalista e outro empirista. Letra A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Ora, letra A, vale para Hume, mas não vale para Descartes, porque ele vai dizer que os sentidos nos enganam, já vimos aqui anteriormente. Letra B. Entendem ambos que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Bom, é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia. Tá? Ora, o Descartes vai dizer que nós temos, sim, ideias inatas, a priori. Então, ele não vai, a priori, discutir e questionar a possibilidade de que nós tenhamos ideias inatas, tá bom? Quando eu digo para você um triângulo, a tua razão já faz você pensar em 3 lados. Se é um triângulo, a razão me diz que ele tem que ter 3 lados. Isso tem a ver com o próprio também racionalismo. Isso é lógico. Letra C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Ora, o grande representante e pai do criticismo será Immanuel Kant, que fará a síntese entre a filosofia racionalista e o empirismo. Mas o Kant não é objeto de nossa aula aqui hoje. Então, nem o Descartes nem o Hume são filósofos criticistas. Tá? O criticismo é a partir de Immanuel Kant, que nós teremos uma aula aqui sobre ele antes das provas do Enem, prometo para vocês. Só corrigindo questões do Enem de Kant. Letra D. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. O conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Bem, aí não vai dar certo, né? Para Descartes não é impossível pelas ideias e para Hume não é impossível pelos sentidos. Ele se faz pelos sentidos. Aí está errado nos 2 lados, tá bom? Não vale, não nos serve a opção D. Letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. É essa a opção correta, tá bom? Para Descartes, há uma desconfiança em relação aos sentidos e para Hume, os sentidos eles são a base de todo o conhecimento, de qualquer aprendizagem entre o homem. Então, ambos pensam os sentidos, mas valorizam de maneira distinta os sentidos. Opção correta, letra E. Essa questão é uma questão intertextual. Discute 2 filósofos diferentes, com posicionamentos diferentes acerca do conhecimento, mas ambos vão levar em consideração os sentidos de formas diferentes, ok? Letra E. E a nossa última questão. Enem
2013, tem um errinho ali, 2013, tá bom? Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. Isso era uma ideia muito comum entre os filósofos modernos. Francis Bacon vai defender claramente isso, e Bacon era um filósofo empirista. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, citei aqui agora o Bacon, e impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Ou seja, o homem moderno, ele queria compreender a natureza para ter um melhor domínio sobre a natureza, para melhorar a sua vida. Não era simplesmente, tão somente, explorar e destruir a natureza e o meio ambiente. Vamos lá. E aí tem a indicação Copani, autor do texto. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, um racionalista e um empirista, e o projeto iluminista, que vem depois deles, eles não são iluministas, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Neste contexto, a investigação científica consiste em quê? Então, em que fundamenta-se a investigação científica para filósofos racionalistas e também, né, para empiristas? Letra A. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Gente, se você busca pela filosofia encontrar soluções categóricas e definitivas, tá, para verdades que são do pensamento humano, então você vai acabar com a própria filosofia. Não é esse o objetivo, tá bom? A ciência também, ela admite que pode cometer equívocos e vai se repensando, se reinventando para também poder progredir, para poder se desenvolver. Então, não é o objetivo deles encontrar respostas categóricas para tudo, por favor. Letra B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Não é isso, tá bom? Eles entendem que a ciência é uma aliada da filosofia, mas não é para jogar a filosofia fora, pelo amor de Deus, embora alguns hoje trabalhem, inclusive, para tirar a filosofia dos bancos escolares, e não é sem porquê, porque filosofia nos ajuda e nos faz aprender a pensar, a refletir, a questionar. E o questionamento incomoda, mas não é objetivo dos filósofos destruir, acabar com a filosofia. Letra C. Ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Isso, para que nós possamos melhorar, nós podemos usar a razão, podemos usar o conhecimento, a filosofia, para melhor embasar aquilo que nós queremos construir enquanto conhecimento. A opção correta na questão 7 é a letra C, ok? Letra D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Apresentei para vocês hoje Descartes. Em nosso canal nós temos 2 aulas sobre Descartes, e Descartes era também um homem religioso. Ele não quer extirpar do mundo a religiosidade e tampouco a religião. Letra E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Bom, ele não quer explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais, simplesmente, e aí impor limite aos debates acadêmicos. Ele quer que se expandam os debates acadêmicos, que nós possamos ir além. Descartes vai dizer o seguinte: nós chegamos até onde nós podemos chegar no nosso mundo, em nossa contemporaneidade.
outros pensadores que virão depois de nós poderão ir além de nós. Então, ele não quer ali obliterar e acabar com o pensamento. Isso é o objetivo também do conhecimento, da ciência, da filosofia. Buscar sempre dar um passo adiante, ou mais, quem sabe, para melhorar a vida dos homens e para melhorar a humanidade e o espírito do homem. Opção correta, letra C, na questão 7. Bom, meus amados, essa foi a nossa videoaula de hoje, corrigindo questões pretéritas do Enem. Agora, até as provas do Enem, eu vou aqui em nosso canal sempre corrigir questões do Enem, de história, de filosofia, para que vocês façam um melhor exame. Bom, agradeço quem veio até aqui conosco. Se você puder, não custa nada, dá um like, faz o meu trabalho subir um pouco. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Há muitos materiais que podem, quiçá, serem interessantes para a sua formação intelectual, cidadã e acadêmica. Muito obrigado a todos e todas, paz e bem, e nos encontraremos aqui em nosso canal, Aprendendo a Filosofar, em nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, paz e bem.